Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você permanece conectado conosco, meu caro ouvinte, e vamos continuar comungando com o Evangelho de nosso Senhor Jesus, para nos fortalecermos diante de todos os desafios, adversidades e oportunidades de crescimento, principalmente nos momentos em que atravessamos as crises. São nelas que nós encontramos os maiores potenciais dentro de nós e estabelecemos uma busca ardorosa em favor do restabelecimento do equilíbrio, buscando a Deus pela oração, pelo trabalho do bem, pela reflexão dos ensinamentos de Jesus. E para nos ajudar, você já sabe, nós estamos estudando a obra Nas Pegadas do Mestre, a editora da Federação Espírita Brasileira, e o autor é Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo Vinícius. E dando sequência aos capítulos, hoje vamos estudar o título Os Verdadeiros Cristãos. E Pedro de Camargo nos traz uma passagem de João, no capítulo 8, versículo 31. Disse então Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E mais adiante Jesus diria: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então precisamos conhecer essa verdade, meu caro ouvinte. Precisamos buscá-la. Precisamos nos interessar por ela. Mas só permaneceremos em contato com ela se assim estabelecermos essa conexão constante em busca da renovação, em busca da reavaliação, ressignificação de valores e nos considerarmos assim como aprendizes do Evangelho de Jesus. E Pedro de Camargo inicia dizendo que há crer e crer. Ele está usando o mesmo verbo, mas está nos convidando a considerar que há maneiras de crenças diferentes. Ou, propriamente, uma crença pode não significar estabelecer diretamente um compromisso de coração, de vida, de alma, com aquilo que se crê. E por isso ele vai explicar, os demônios criam, mas não praticavam. Criam, mas não se convertiam. O templo cristão é uma escola. Aquele que se limita a admirar-lhe a fachada, contornando-o ou permanecendo no vestíbulo, não sabe o que é essa escola. Ignora e ignorará tudo o que ali é ensinado. Então, nós que estamos buscando os recursos dos mecanismos da educação de espírito, buscamos o templo religioso, a casa espírita, ou aquela em que você mais estabelece comunhão com a sua crença, meu caro ouvinte, na sua fé, na sua forma de entender a busca por Deus, onde quer que você vá. Onde houver justiça, amor e caridade, Jesus está presente. Mas dentro desse templo físico, nós estamos indo com a nossa melhor roupa para apresentarmos-nos. Estamos estabelecendo uma necessidade de apresentação pessoal mais relevante do que o objetivo desse templo. Porque se ficarmos só na sua fachada, só no exterior, nós vamos continuar nessa postura de ignorância do que ali é ensinado. É isto que Pedro de Camargo está nos convidando a
refletir. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. São palavras duras, diretas e desafiadoras do Mestre diante da tribo dos fariseus e de todos nós que buscamos o templo religioso somente para uma apresentação pessoal, somente para entretenimento, sem a conexão do coração. Essas palavras estão no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 23, versículos 23 a 27. E Pedro de Camargo continua: o cristianismo é uma doutrina que precisa ser apreendida e de ser sentida. Estuda-se sua ética mais com o coração que com a inteligência. Veja que interessante, meu caro ouvinte. Nós compreendemos mais o Evangelho de Jesus pelo sentimento, mais do que com a inteligência. Aquele que não sente em si mesmo a influência da moral cristã desconhece o que ela é, embora tenha perfeito conhecimento teórico de todos os seus preceitos e postulados. É exatamente isso. Não basta só conhecer. É necessário conhecer, mas é mais importante sentir e viver o que se conhece. O coração registra emoções. Nossos atos, nossa conduta gera as emoções. Veja que interessante, meu caro ouvinte. O intelecto influencia as emoções, mas as emoções também influenciam o intelecto. O cristianismo é a verdadeira doutrina positiva, visto como é a doutrina da prova e da experiência pessoal. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 18. Então é assim, meu caro ouvinte, a verdadeira doutrina cristã de Jesus, ela é aquela que nos prova
diante das circunstâncias e nos coloca em condição de decisão. E essa decisão vem da oportunidade de vivência e interesse pessoal e do que está propenso aos nossos valores mais íntimos. Por isso Jesus fala que o que procede do coração é o que pode tornar impuro o homem, porque o que entra pela boca do homem não tem influência moral, apesar de que possa influenciar de forma indigesta, se você se alimentar de algo em excesso ou algo estragado, em prejuízo da alimentação. Então Jesus está utilizando esse preceito exterior, essa regra que estabelecia a oportunidade de, ao se alimentar, lavar as mãos, para trazer o ensinamento moral. Então é o que procede da palavra, é que vai refletir superficialmente. Sim, porque a alma é muito mais do que as nossas palavras. E nem sempre falamos aquilo que realmente desejamos. Daí a necessidade de olhar, orar e vigiar constantemente. Ninguém saberá o que significa o amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, enquanto não escoimar, ou seja, não retirar seu interior toda a odiosidade de todo sentimento de rancor. O que significa, meu caro ouvinte? Nós vamos ter ideias diferentes uns dos outros, mesmo dentro do próprio núcleo religioso. Mas as divergências precisam encontrar acordo em um diálogo justo, fraterno, amoroso, com o interesse dos valores do bem. E não desenvolver a nossa ideia, o nosso personalismo, transformado em ódio à pessoa. Então, esse é o problema. Trazer odiosidade pessoal porque alguém pensa diferente. Então, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quem pode saber o valor desta beatitude, senão aquele cujas lágrimas de arrependimento ou de dor o conduziram aos pés da cruz? Vinde a mim, todos vós, que vos aliviarei. Vamos continuar abordando o capítulo Os Verdadeiros Cristãos já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando o capítulo Os Verdadeiros Cristãos, da obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos refletindo sobre a conexão das nossas vidas com o Evangelho de Jesus e que a compreensão dos seus ensinamentos se estabelece com muito mais propriedade, eficiência e oportunidade de comunhão e permanência desses ensinamentos em nossas vidas, tornando nossos pensamentos, palavras e atos também renovados quando sentimos mais do que quando usamos o intelecto. E Pedro de Camargo está considerando que palavras de Jesus só poderão ser verdadeiramente compreendidas se elas forem sentidas. Então estas palavras, vinde a mim, vós todos que vos aliviarei, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados,
estas palavras não têm sentido para os epicuristas. Quem são os epicuristas, meu caro ouvinte? São seguidores de Epicuro, um filósofo grego que viveu no período denominado helenístico e era considerado o profeta do prazer, ou seja, um filósofo que nos convida a viver o materialismo, as sensações, o imediatismo, sem o uso da consulta ao coração e da consciência. Para os felizes do século, para os ricos e para os poderosos da terra. Então, para todos esses, a matéria está de forma tão exacerbada, é um culto e uma conexão tão grande, que dificilmente se considera espírito, dificilmente se estabelece uma comunhão com o Evangelho, porque a matéria ilude, toma conta e faz da vida a ideia principal, tirando-nos a perspectiva da propriedade da imortalidade, do conhecimento de causa e efeito, da presença de Deus em nossas vidas, do seu amor e da pureza do coração, qualificando as escolhas. Mas os pobres, os pequeninos, os sofredores, sabem perfeitamente, por experiência, o quanto elas valem e o que significam. Aquele que não abre mão de tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nesse capítulo, Pedro de Camargo está nos enriquecendo, meu caro ouvinte, com várias passagens de Jesus. Esta é aquela do jovem rico, que precisava deixar tudo para seguir Jesus. Semelhante expressão é loucura para o onzenário, ou seja, o onzenário é aquele que acumula bens materiais, dinheiro. Para o banqueiro, que igualmente vive de renda, de aplicação e da ideia volumosa do dinheiro. Para o homem de negócio, para todos os argentários do mundo. Argentário é a qualidade que remete à ideia do valor do metal, a prata. Mais uma vez, a conexão com a matéria. Porém, é um programa para quem já descobriu outra espécie de riqueza. A que o ladrão não rouba e a traça não rói. Aquela passagem que Jesus vem nos convidar a acumular os tesouros dos céus. Ali ninguém vai retirar de nós. É um patrimônio que alcançamos, meu caro ouvinte, a virtude. Recebei o Espírito Santo. Que juízo poderão fazer desta dádiva os que ainda não a receberam? Definirão o caso de 1000 formas. Jamais, porém, conhecerão do fenômeno enquanto não o experimentarem em si mesmos. Teólogos eminentes, ilustrados e eruditos têm escrito coisas sem nexo quando se reportam ao assunto. Por quê? Porque do caso conhecem pela mente, mas o ignoram de coração. Daí o dizer de Paulo: só o homem espiritual entende o que é espiritual. Então é preciso amadurecimento espiritual para desenvolvermos as qualidades do Espírito. Jesus não foi teólogo, nem sacerdote. A teologia, tal como ensinam as religiões, tem confundido muitos crentes, tem dividido e subdividido o rebanho do Cristo, sem jamais levar consolo a um só coração. Porque tem a opinião do homem, meu caro ouvinte, o personalismo, o interesse particular, que não é o Evangelho de Jesus, portanto não traz consolo, nem libertação do mal. Na fé de Jesus Cristo não há confusão. Sua túnica era inconsútil, ou seja, de uma só peça. Sua doutrina é integral e só podemos conhecê-la seguindo as pegadas do Senhor, que é a sua personificação. Jesus é um mestre cuja escola é ele mesmo. Por isso deixou de escrever, não legou livro algum à humanidade que veio remir. O cristianismo não se reduz a teorias. É luz,
é verdade, é vida, meu caro ouvinte, para todos nós. O homem é conversível. O que significa isso? Todos nós podemos realizar a transformação de caráter. Podemos ser pessoas melhores e estabelecer a construção de um caráter novo pela reforma íntima, pelo esforço constante do trabalho do bem, pelo conhecimento, pelo sentimento, por essa luz, por essa verdade, que é a presença de Jesus em nossas vidas. Jesus veio promover sua conversão, anunciando o Evangelho antes que existisse qualquer livro ou manuscrito com essa designação. O Evangelho é uma mensagem convidando os homens para o reino de Deus. Sim, meu caro ouvinte, esse reino está dentro de nós. É onde Jesus quer fazer morada, bem dentro do nosso coração. Para alcançá-lo, porém, é mister uma condição. É muito importante essa condição. Converter-se. Converter significa mudar de vida, deixar o caminho velho e tomar rota nova, pois o homem tem vivido no reino da carne, da mentira e do egoísmo. E o reino de Deus é precisamente o oposto. Isto é, o reino do Espírito, da verdade e do amor. Então precisamos conscientemente reconhecer aquilo que nós realizamos ou pelo que temos por tendência e não mais optar por essas atitudes e construir novos hábitos, novas atitudes, as atitudes do reino do Espírito, desta verdade do Evangelho e do amor de Deus. Cristãos verdadeiros, portanto, são somente aqueles que se reformam continuadamente. Então aqui Pedro de Camargo está reforçando aquele primeiro parágrafo do Evangelho de João, quando lembrou que Jesus nos informou que seria necessário permanecer nele para viver essa verdade. Este é o cunho que os distingue dos falsos crentes, dos cristãos de fancaria e de rotulagem, ou seja, aqueles que se estabelecem apenas pela aparência, estão mais preocupados com a sua reputação do que com a consciência. Então é preciso ser aprendiz, é preciso desenvolver a humildade para reconhecer essa necessidade constante de aprendizagem e de reforma e de conexão permanente com o Evangelho de Jesus. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta? Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, versículos 6 a 13.
Aqui Jesus vem dizer que é médium de Deus e que se apresenta para nós refletindo o amor de Deus em nossas vidas. E que o que Ele faz, nós também podemos fazer, porque há uma equivalência, uma equanimidade na criação e na evolução. Todos nós, portanto, vamos alcançar a evolução da luz, meu caro ouvinte. Vamos trabalhar. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.